tava aqui refletindo se eu mantenho um bigode comendador, porque pode ser que faça parte do personagem. Seja bem-vindo ao bate-papo sobre os temperos da vida, o Chefinho Podcast. Os temperos, os tomperos. Você acredita que ainda tem gente que não sabe? Já me perguntaram, o que é tompeiro, né? Eu falo assim, então, gente, sabe o chefe Eric Jarcan? Ele fala isso no MasterChef, então, pelo sotaque francês, então ele solta o tompeiro. Então, só para deixar claro aí, que às vezes a gente solta essa palavra e às vezes as pessoas acham que está errado e tudo mais. Mas é isso, sejam bem-vindos ao podcast do Chefinho, um papo sobre os temperos da vida, onde a gente vai bater um papo aqui sobre as histórias, sobre inúmeras histórias de superação, de empreendedorismo, de gastronomia, de comida e muito mais coisas que eu particularmente quero trazer como mensagem para motivar, para inspirar todos vocês que estão me acompanhando já, e já quero agradecer todo o sucesso que já é o podcast. E o convidado de hoje, no episódio de hoje, ele tem uma grande parcela de, eu ia falar culpa, né, mas responsabilidade nessa jornada do Chefinho, nessa jornada de construção entre o Guilherme se tornar não só chefe de cozinha, mas encontrar o seu propósito de vida. Eu acho que em alguns episódios eu já comentei sobre isso. E ele tem uma parcela de culpa boa e participação e responsabilidade, onde eu estava num momento perdido, talvez, encontrando a minha essência, a minha identidade como ser humano, e ele pôde me orientar, me guiar, me direcionar para um caminho onde eu estava querendo, o que eu estava querendo, né? E a gente vai bater um papo sobre isso. Ele que é pai da Valentina, marido da Vivian, coach, palestrante, escritor e maratonista. Olha o nível que nós chegamos. Mais conhecido carinhosamente como Comandante Kratos. Sabe aquele lá, o jogo God of War? Deus da guerra, né? Você vai ver o porquê que eu estou falando isso, porque eu acho que a fisionomia dele, a aparência dele deixa claro. Então, eu quero já agradecer a presença do meu amigo André Soares. Grande Guilherme, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, de participar e de poder contar os temperos da vida que fizeram nós. Que tem bastante. A gente vai colocar na panela aqui muito tempero, né? Muita história para contar. Muito, e que conecta tudo isso que a gente está vivendo hoje. Sim. E me conte sobre quem é o André. Eu acho que é engraçado, né? Coach, né? O coach faz perguntas, mas hoje eu que vou fazer pergunta pro coach. Então vamos ver se ele é bom em respostas. Quem é o André? Conte mais. O André é um cara que aprendeu a cair, a levantar, a cair de novo, a levantar e seguir em frente. É um cara que gosta muito de diversidades, né? Eu sempre fui um cara fechado, né? Sempre vivia dentro da caixinha. Então, o dia que eu aprendi a sair da caixinha, o dia que eu aprendi a ver o mundo realmente como ele é, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então, é um cara que busca sorrir sempre, é um cara que busca abraçar sempre, é um cara que busca estar motivado sempre, mas tudo isso é para contagiar as pessoas, porque na realidade, se eu não levantar animado, se eu não levantar motivado, eu não sigo o meu propósito. Então, o André é um cara batalhador, né? É um cara que, como eu uso hoje o gladiador, sou que nem um gladiador romano. É o cara que levantava todo dia para lutar na arena pela sua vida. Então eu busco isso. O André é um cara que levanta todo dia para levar a vida da melhor forma possível, fazendo o seu melhor. Às vezes o seu melhor não é o melhor dos outros, às vezes o seu melhor não é o resultado que deu certo, mas eu levanto todo dia buscando fazer o meu melhor. E é engraçado que, assim, né, em toda a nossa história aí de amizade e tudo mais, eu até em outro episódio eu comentei sobre isso. Essa coisa às vezes a gente faz as coisas e a gente não dá um nome. E você deu um nome para algo que pode parecer óbvio.
mas você sempre fala viver a vida e fazer por você, de fato. E a gente estava conversando ali no bastidores, essa coisa de às vezes o problema não está no externo, no outro. Enquanto a pessoa não mudar, as coisas de fato não vão mudar. E é engraçado que quando você começou nessa jornada de desenvolvimento pessoal, coach de vida e tudo mais, você começou a trazer essas mensagens que pode parecer óbvio, às vezes no contexto você recebe ali e você fala assim, mas isso é... Mas se você refletir profundamente, você vai ver que tipo, a gente tem que viver a vida, a gente tem que fazer pela gente. E é como você falou, acordar para viver o seu propósito e automaticamente você acaba inspirando outras pessoas. Quando eu falo viva por você e faça por você. Porque a gente vive dentro de um sistema, nós fomos criados em um sistema que não é para fazer para você. Não é para você olhar para você. E quando você faz isso, você é arrogante, você é egoísta. Você está falando só de você. Você está olhando para você. O sistema fez isso com a gente. Nós nascemos, fomos criados dentro desse sistema que tem que fazer tudo para os outros. Então, quando você fala viva por você, você tem que olhar, ver como é que está a sua vida. Show. Como é que você está vivendo? De que forma que você está vivendo? Isso que você está vivendo está te fazendo bem? Ok. Não está te fazendo bem? Então, por que você continua vivendo? Você me ensinou a fazer a seguinte pergunta. Faz sentido para mim ou não? Está fazendo sentido Até isso? hoje. Faz sentido? Faz. Então, faça. É o que eu realmente quero? Se você não quer, então por que você está fazendo? Normalmente a gente faz para agradar alguém. A gente faz para agradar alguém, a gente faz para viver dentro de um ciclo, a gente faz para viver dentro de um grupo. A gente faz para não ser excluído. Senso de pertencimento, né? A gente foi criado a não viver as coisas boas da vida. Sim. Nós somos criados a não pertencer a algo. Então, como você acha que você não pertence a nada, então você quer entrar em algum lugar. E para entrar em algum lugar, você precisa fazer o que os outros estão fazendo. Se você não fizer, você está fora. Agora, quando você faz o inverso, aí é que o bicho pega. Porque quando eu saí disso e fui fazer o inverso, não fazia o que as pessoas estavam fazendo, eu era o quê? O patinho feio. Okay. Então, quando eu comecei com a mentalidade, mandar mensagem, quando eu comecei a fazer rede social, quando eu comecei a mandar minhas mensagens, no começo... As contrapropostas, eu mandava mensagem, aí eu recebia a resposta assim, que bobeira. Isso que você está falando isso não funciona. De onde você tirou isso? Para de mandar essas mensagens para mim que isso não funciona. E aí eu criei dúvida naquela época. Por que a gente cria dúvida no que está fazendo? Porque o sistema sempre foi assim. Então, quando você é contrariado, você fala, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Aí eu falei, vou parar de fazer isso. Aí quando eu estava nessa transição de achar que eu tinha que parar, aí eu recebi uma única mensagem de uma pessoa que disse assim, André, o que você fala salvou minha vida. Aí, isso vai fazer 10 anos, 10, 12 anos. Aí eu peguei e falei, esqueci tudo de negativo, as 50 mensagens negativas, me apoiei só nessa, virei para a Bíblia e falei assim, eu estava pensando em desistir, mas por causa dessa mensagem aqui eu vou continuar. E continuei. Aí foi aí que minha vida mudou, porque você vai entender, você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para ajudar as pessoas. Quem quiser ouvir, ok. Quem não quiser, ok também. Porque a mudança, não sou eu que vou mudar as pessoas. Eu posso falar para você 10 vezes a mesma coisa. Se você não sentir, não tem nada no mundo que faça você mudar. E relembrando na nossa história, no processo de coach que a gente fez, eu acho que até o último dia de processo, você falou assim, tá vendo? Não tá fazendo sentido o que você tá falando. Porque é o que é aquela coisa, você pode falar 10 vezes, não adianta. Quando a pessoa não expande a consciência, não se conecta com ela mesma e fala, poxa, o que eu realmente quero? O que faz sentido? O que me faz feliz? Se essas 3 perguntas forem uma negativa, cara, é melhor repetir novamente até encontrar de fato aquilo que você quer. Então, Porque ter propósito não é um negócio que você acorda e levanta no outro dia dizendo que tem propósito de vida. Propósito é um processo.
E você precisa aprender isso. Nós aprendemos a ter objetivo, que é diferente de propósito. Objetivo você vai e concretiza. Propósito é para a sua vida inteira. A sua vida precisa reger em cima desse propósito. Os seus objetivos precisam fazer parte desse propósito. Ok. Os seus objetivos têm que te levar para o seu propósito. Agora, não adianta você ter um objetivo que é diferente do seu propósito. Por que as pessoas confundem? Porque as pessoas não têm propósito. As pessoas têm mais objetivo. E aí esse objetivo faz com que você corra atrás disso. Quando você conquista, você às vezes nem aproveita, porque foi tão sofrido a jornada, que você nem aproveita o objetivo. Aí você tem aquele momento de êxtase, tal, aí passa, aí você fala, e agora? Ah, vou fazer outro objetivo. Aí continua em cima do objetivo. Agora o propósito, não. O propósito faz você levantar todo dia e falar, meu, é essa linha de vida que eu quero seguir. Porque o objetivo e a meta ela é um ajuste para você se conectar, continuar se conectando com o propósito. O propósito não muda, mas o ajuste. Sim, é porque na de verdade, rota. O que acontece? Você tem um propósito. Para você chegar no propósito, você tem que ter os objetivos. Então, Sim. por exemplo, o meu propósito é salvar vidas. O meu propósito é falar com 2 milhões de pessoas. O meu objetivo não é ter um podcast, mas você, com o seu, você me convidou, você está me proporcionando para você levar para mais pessoas. Sim. Então, o podcast entrou aonde? Dentro do propósito. Uma coisa que eu venho estudando fielmente assim é identificar e ter convergência entre lei de causa e efeito. Sim. Quais são as causas que vão me gerar o efeito que eu quero para minha vida? E aí, vocês estão achando que o podcast do Chefinho é pouca bosta? É um caminhão de bosta, cara. Porque eu tô aqui, olha o nível, o Rogério tá se achando ali. Porque olha o nível do papo, olha o nível de mentalidade que o André tem, assim, eu particularmente, você sabe, da grande, como eu falei, a participação que você tem, mas não só isso, mas assim, é um cara que eu confio, que sabe da minha vida, que a gente ali nos bastidores, né, atualizando as novidades, os desafios que a gente passa no decorrer dos anos ali, e do tempo que a gente está sem se ver, sem se falar aí tão profundamente. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E voltando assim um pouquinho, né? Todo mundo agora já sabe quem é o André. Mas quem foi o André na infância? Como que foi esse processo de você identificar o seu propósito? Mas eu quero saber um pouquinho antes aí, principalmente na sua infância, sua adolescência. Na infância... De onde que você nasceu? Quem você é? Paulistano, de nascença, da Gema. Criado em Diadema, em Santo Amaro, São Miguel, aí depois Penha, Itaquera, e aí a Zona Leste foi fazendo parte até os dias de hoje. Na infância, sempre um moleque arteiro, né? Porra, eu gostava de jogar bola, andava de cueca, conguinha, sabe? Aprontava mesmo. Tenho várias lembrança de moleque aprontando, zoando mesmo. Uma das coisas que marcou a minha infância foi nós estávamos na casa da minha avó e aí todo mundo na cozinha, na sala, eram 11 irmãos, né? Eu tenho 11 tios, 11 tios. Aquela confusão toda, aí de repente o André sumiu. Aí procurar para lá, procurar para cá, cadê o André? Cadê o André? O André estava debaixo da mesa, sentadinho, infartou todo mundo. Até achar, então eu tenho essa lembrança disso, né? Disso que que eu mais me apego e foi onde construiu essa coisa da alegria, né? Eu sempre fui um cara assim, sempre fui. Me prejudicou muito em alguns momentos da vida ser assim. Teve um momento que eu parei com isso, mas depois eu senti que eu tinha que ser o que eu era. Então eu sou um cara alegre, sorridente e abraço, né? Então eu voltei a ser essa pessoa. Na adolescência, uma coisa que eu aprendi muito foi o comprometimento. Okay. Eu sou budista, nós somos budistas, né? Praticamos o budismo em Nichiren Daishonin, e dentro do budismo tem um grupo horizontal chamado Sokahan, que é criação de valores, um grupo de proteção. Eu entrei nesse grupo com 13 anos de idade, e aí eu aprendi um lance chamado comprometimento. Mas o comprometimento com os outros. Mas isso me fez o que eu sou hoje.
Porque eu me comprometia. Tinha que estar 5 horas no local, 4h30 eu estava no local, tinha que fazer isso, eu fazia, tinha que limpar aquilo, eu limpava, eu sempre fiz. Passei a minha adolescência inteira nisso, essa fase da minha juventude, correndo atrás disso e construindo isso. E é aquilo mesmo, sem dar nome, talvez seria um propósito que é, de fato, servir o outro e você, às vezes, não sabia, não era famoso. Não tinha essa noção. Não tinha esse nome. Não tinha essa noção. Mas, com o tempo, eu aprendi que o comprometimento não é com as pessoas. Sim. Você tem que se comprometer com você. A partir do momento que você se compromete com você, que você é honesto com você, dentro da sua verdade, dentro daquilo que você acredita, então isso vai expandir para as outras pessoas. Então tudo que você fizer vai ser com compromisso. Então isso eu aprendi. Depois passou aquilo que você fala sobre certo e errado. Não existe certo e errado, existe autorreflexão. Exato. Porque tá vendo? Porque eu aprendi a lição. O certo e errado é você ficar se julgando. Sim. Cobra e julga os outros. Porque você cria dentro da sua... supostamente dentro da sua verdade, uma regra. Não pode isso. O seu mundinho. Aí o outro faz, tá vendo? Não pode. Tá vendo esse cara aí, ó? Pô, isso aí é falso, isso aí é não sei o que. E começa a julgar as pessoas. O cara fica meio extremo no outro, né? 880. Eu acho que você deve ter uma lembrança disso de alguém aí que era bem pistola. Sim. Mas por quê? Porque vivia na mesma sintonia, né? Naquela da sintonia do sistema. Sim. A hora que você sai disso, você expande. Eu só fui despertar depois que eu passei por um processo muito duro de abandono de vida. Eu abandonei minha vida, não queria mais viver, eu queria morrer, eu não queria mais. Eu acho que eu estava dando muito trabalho para as pessoas, para a Vívia, para minha mãe. Então, eu era cobrado constantemente. Eu era uma pessoa cobrada constantemente das coisas. E aí eu ficava puto com isso, porque eu sempre me doei para as pessoas. E chegou um momento que eu era cobrado por todo mundo. Aí chegava uma hora que eu começava a acreditar nas pessoas e não em mim. E não viver a sua verdade. Aí o que eu fiz? Depressão. Putz. E aí, só que assim, quando você está dentro da depressão, é um outro ponto importante. Você entrou nela sozinho e você vai sair dela sozinho. Uhum. Não tem essa parada, o pessoal vai te ajudar. Não te ajuda porque as pessoas não sabem te ajudar. Então você precisa ter uma clareza para sair disso. Então, quando eu encontrei uma pessoa que chegou para mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí eu fiz uma lista. Antes de você falar sobre isso, quem é a pessoa mais importante da sua vida nesse momento? Responde aí nos comentários. Aí. Vamos ver se você sabe responder essa pergunta. E aí eu fiz uma lista. Aí ele, agora pode falar. Eu, pá. Aí ele falou assim, mas cadê o seu nome? Aí eu falei, não está aqui. Ele falou, mas você não é a pessoa mais importante? Aí foi aí que minha ficha caiu. Porque, na realidade, a gente dá importância a todas as outras pessoas. E a resposta está na pergunta, né? Da sua vida, tipo... Quem é a pessoa mais importante da sua vida? E você não enxerga isso porque nós não fomos criados para enxergar isso. Você não aprende isso na escola, você não vai ouvir isso na escola, você não vai ver isso em roda de conversa. Tanto que você é julgado por você ser o egoísta. Exato. Né? De pensar em você, mas... E quando você fala isso, as pessoas acham que você é maluco. As pessoas falam, o que você está falando? Que papo de coach, mano? Tem psicólogo, tem psiquiatra, não precisa de coach. Então as pessoas, além de tudo, confundem as profissões e julgam as profissões. Então, quando você desperta para a vida, Guilherme, o negócio mais punk da vida é quando você desperta para a vida. Quando você abre o olho, você vê a realidade. Quando você olha a sua realidade, você desperta e fala, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso mais ser esse merda que eu sou até hoje. Eu preciso avançar em alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, quando se desperta, aí as coisas mudam. E aí vira uma chave. E aí é um conflito. Porque você quer uma coisa, as pessoas não querem. E aí você topa sozinho? Ou você quer ficar com as pessoas?
E aí você entra na armadilha de agradar as pessoas, né? Que aí você acaba falando sim pro outro, não para você, e aí você vive a vida, mas assim, chega um belo momento em que a vida mesmo, a sua vida vai falar assim, e aí? E a sua saúde? Você está terceirizando? Você está terceirizando o trabalho? Você está terceirizando a família? O seu propósito? Às vezes, você às vezes não acredita ali na sua ideia, no seu projeto. Você até tem um projeto legal, uma ideia bacana, mas você acaba terceirizando ou acha que não é para você, porque você não tem a clareza do que você realmente quer, né? E isso é difícil, porque como eu falo, imagine você passar, minha idade, eu tenho 49 anos, imagine se eu não tivesse a mentalidade que eu tenho hoje. Imagine você passar 49 anos vivendo uma vidinha, vivendo aquela situação. Aí, de repente, vem um cara e fala para você que você está fazendo tudo errado, que você não tem mentalidade, que você precisa mudar, que você precisa fazer não sei o quê. Pô, são 49 anos. Okay. É uma vida. Aí, para você mudar, para viver mais 49 anos de uma forma diferente, só vai depender de você. Quando você abre a mentalidade, você ganha mais 5 anos. Cada processo de coach, cada sessão que a gente faz, você muda a sua vida para os próximos 5 anos. Você pode não mudar durante o processo, que é muito difícil as pessoas mudarem durante o processo. Porque, na verdade, o processo é o quê? Você tem que estar aberto para absorver, para aprender e ouvir coisas que você nunca ouviu. E conflitar comigo coisas que você acha que está errado, ou acha que está certo. Agora, quando acaba o processo, você vai ter o período de maturação e aí vem os desafios. Quando os desafios vêm, aí você precisa colocar em prática o que você aprendeu. Porque se você não coloca em prática... E é engraçado, e você fala dos 5 anos, né? A gente fez o processo de coach final de 2019 ali, e aí entra 2020, pandemia e tudo mais. E é engraçado que vai voltando, vira e mexe, volta assim, coisas daquele processo de coach que eu fiz com você, e voltou, tipo, sei lá, o ano passado que eu falei assim, gente, faz todo sentido, né? E a gente toma decisões, como a gente estava comentando ali, tudo aprendizado. Então a gente toma decisões com aquilo que a gente realmente quer. O importante, e eu acho que o mais importante aqui é compreender a sua escolha. Por que eu escolhi isso? Por que eu decidi viver certo tipo de situação? E eu vivi uma situação pós-processo de coach que hoje é óbvio que eu olho para trás e falo assim, eu viveria de novo. Porque precisava passar por isso para me trazer o exato aprendizado. Mas é sobre compreender a escolha. Porque às vezes as pessoas ficam também presas ao tempo, né? Aquela coisa do passado, presente, futuro e... porque as decisões que eu tomei no passado estão influenciando agora, eu não deveria ter feito isso. E às vezes até cria aquela coisa assim de... o que você falaria pro André de 10 anos atrás? Cara, não tem isso. Existe compreensão, existe, tipo, cara, só compreende aquilo que você vai escolher daqui para frente, é só isso. Não dá para ficar voltando pro passado e querendo mudar ele. Porque ele te trouxe até aqui. Sim. E você se tornou essa pessoa. Por que as pessoas não... Acho que você é coach, hein, André? Por que as pessoas... Você falou que ia perguntar para mim, eu acabo sempre perguntando para você. Por que as pessoas não gostam de tomar decisão? É difícil. Não é difícil. Quantas decisões você toma num dia? Várias. Inconsciente, principalmente. Então, inconscientemente. São 31 mil decisões que você toma durante um dia. Do momento que você acorda ao momento que você dorme. Mas a gente só se apega àquelas que a gente acha que é problemática. Trazendo um conceito do budismo, é aquela coisa de 10 mil mundos no único momento da vida. Porque é o pensamento constante, você tem que desacelerar o pensamento para te conectar com o que você quer. Você levanta tomando decisão. Levanta ou não levanto? Levanta, sim. Ou você levanta ou você não levanta. Você Sim, já está tomando uma decisão ali. E dali o dia inteiro decorre isso. E você nem percebe que você toma várias decisões. Agora, a gente se apega àquelas que a gente acha que é um problema. Por que a pessoa não toma decisão? Ela tem medo do resultado da decisão. Ela não quer, ela quer uma coisa... eu ia falar isso, vai. Eu ia falar difícil depois de... Só depois que responde. Eu ia falar isso, quero medo também. Porque a pessoa tem medo do resultado. Porque se não for resultado satisfatório, sim, ela vai culpar alguém.
E aí, muitos não tomam a decisão porque não querem fazer o que precisa ser feito para alcançar o que quer. Porque dá trabalho. Chegar na mentalidade que eu tenho hoje, chegar na performance que eu tenho hoje, dá trabalho. Dedicação, disciplina, determinação, força de vontade, coragem para aprender com pessoas que é melhor que você. Porque a gente tem que entender que existem pessoas melhor do que eu. Referência. E eu tenho que aprender com essa pessoa. Pô, se esse cara fez, se ele conquistou, por que eu não posso? Exato. Agora, o que ele fez pode ser que não sirva para mim. Mas a estratégia eu posso montar. Eu tenho um exemplo. O cara venceu, então eu também posso, porra. Então, o ser humano tem medo de resultado. Que louco, né? Medo do resultado. Estranho. É. Porque é aquilo. Se der errado, ele vai culpar alguém. Se der certo, parabéns para ele. Agora. Aí também fica fácil. É lógico. As pessoas acham que o não é negativo. Sim. Nós somos criados. Qual é a primeira palavra que uma criança de 2 anos, 1 ano, 9, 10 meses escuta? Papai, mamãe, não sei. Não. 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 Sim. Não. Sim. Não faz isso. Na verdade, papai e mamãe é ele que fala, né? A primeira coisa que ela escuta, Tá. não faz isso, não faz aquilo. Aí a criança vai, não pula daí, não faz daí, ai, não mexe aí. Então, nós já somos criados a ter bloqueio mental a partir da nossa... Quando você começa a andar. Você já recebe o não desde quando você está ali querendo engatinhar, porque é tudo perigoso. Ok. Agora, por que a criança não se apega ao não? Porque ela não tem essa mentalidade ainda, ela é destemida, ela vai e faz. Agora, a partir dos 6 anos, de 5 a 7 anos, o não já começa a influenciar. E a partir dos 8 já começa os traumas. O desenho dos traumas já começa a partir daí. E aí o que mais influencia? O não que você sempre ouviu. Então nós fomos acostumados a aprender que o não é negativo. Agora, quando você fala não, o não faz tão bem quando você fala não, quando você não quer fazer alguma coisa, quando você fala que aquilo não é para você, você fala não vou fazer, é a coisa mais maravilhosa que tem. Sabe? Hoje eu falo não com a maior tranquilidade do mundo. Eu falo não para a Vivian, falo não para a Valentina. Você entendeu? Fala não, de boa. É mas é sem conflito. Sim. Né? É sem imposição. Na realidade, o que você está fazendo? Você está mostrando quem você é. Posicionamento. Você está se posicionando em cima de uma situação. Interessante. E sem impor, sem brigar. É natural. Porque a vida ela é natural. Nós é que complicamos. Total. A vida é bela. Eu de vira e mexe eu falo isso. Eu falo, é verdade. É a gente que complica, cara. E em outros episódios e tudo mais, eu comentei que eu ia falar um pouco sobre a história do podcast, mas eu vou trazer um resuminho aqui. Mas é justamente essa coisa de você tomar a decisão de fazer o projeto, de fazer acontecer, e você vai ouvir não de parceiros, de fornecedores, de pessoas, de patrocinadores, de convidado que você marca e desmarca no dia. Enfim, são os nãos que a vida... Só que é para te dizer o quê? É para te perguntar o quê? Você quer realmente isso? Você quer viver isso? Você quer continuar com isso? E aí vai de você falar, não quero. E aí você busca apoio de parceiro, de pessoas que estão ali na mesma pegada que você. E fala assim, não, vamos para cima, que nem foi o Carlos, que pô, é o responsável aqui pelo estúdio. E aí a gente já, não só responsável, mas ele é amigo, a gente é brother, enfim. E ele falou, não, vamos pra cima, vamos fazer acontecer e tal, e tô aqui. E continua tendo desafios, continua tendo as diversidades, mas é para trazer o aprendizado, né? Tudo é aprendizado na vida. A gente aprende. Você tem coisas que você vai colocar na vida, tem coisas que você não vai colocar na vida. Você falou de patrocínio. Esse ano, dia 21 de outubro, agora eu vou correr a ultramaratona. É um desejo que eu tenho já faz uns 2, 3 anos. É correr 75 quilômetros. Aí eu falei, vou fazer um projeto, porque, eu vou precisar de várias coisas. É diferente de você correr uma maratona. Ultramaratona,
eu estou prevendo em correr em 8 horas, 9 horas de prova. E aí eu falei, vou fazer um projeto para correr atrás de um patrocinador. Então fiz um mega projeto bonitinho e tal, e comecei. E fui direto nas empresas esportivas, com as pessoas da... Aí começa, não. Aí a gente não patrocina individual, só equipe, não. E mesmo com esses não, eu comecei a treinar. Comecei a treinar desde janeiro, treinando. E tome não. E eu treinando. E nada de aparecer. Agora, no meio do mês passado, um amigo meu falou, André, eu vou te ajudar, vou patrocinar. No final, agora, faltando praticamente aí 40 dias para a prova, chegou. Mas imagine se eu tivesse me apegado ao não das pessoas lá em janeiro. Porque aí, a ideia é o seguinte, se eu me apegasse àquilo, então não era a corrida que eu queria o dinheiro, então. É compreender a escolha, e compreender os motivos, compreender... Assim. Mesmo sem o dinheiro, eu vim galgando. Vim fazendo tudo que tinha que fazer. Ok. E me preparando. Então, dia 21 de outubro está aí, eu estou preparado, tenho mais um mês para fazer e vou me preparar melhor ainda para chegar lá. Agora, é isso que a gente precisa entender. As nossas escolhas, elas são feitas em cima daquilo que faz sentido para a nossa vida. É em cima do propósito que você quer. Então, eu tenho um propósito de contagiar as pessoas. André, você quer correr a maratona por quê? Porque eu vou contagiar pessoas. Eu vou mostrar exemplo, referência. Eu vou mostrar para as pessoas que um cara que não é atleta como eu consegue transformar o corpo resistente para correr 9 horas. E tem aquele detalhe também, aquela coisa da idade, né? Sim. E você tem um projeto de 40 a mais que, tipo, é aquela coisa assim, da pessoa, tô com 40 anos, tô com 45 anos e tudo mais, e é possível. Tem gente que olha pra minha cara, pô, você tá quantos anos? Eu falo, quantos anos você acha que eu tenho? Pô, você tem 40. Eu falo, não, eu tenho 49. Falo, porra, 49? Tá desse jeito. Eu falo, então, se eu conseguir, você também consegue. Ok. Porque a ideia é essa. A ideia não é você ser igual a ninguém. A ideia é que você precisa ter longevidade para conquistar o seu propósito de vida. E para você conquistar o seu propósito de vida, você precisa cuidar cabeça, da mente, do corpo, aprender a se alimentar, aprender a tomar água, aprender a exercício. Não é para deixar o corpo bonito. Exercício não é... A função do exercício não é deixar você fisicamente lindo, corpo estruturado. O seu corpo vai ficar estruturado porque você faz repetição de movimentos constantemente. Ok, sim. Aí ele vai ficar estruturado. Sim. Mas o exercício físico é para você não ter diabetes, é para você não ter úlcera, é para você não ter estresse, é para você não ter problema cardíaco. Então, quando você faz exercício, você evita todas essas coisas. E falando dessa coisa de alimentação, dessa coisa de se manter saudável, é uma realidade dentro da gastronomia, e inclusive até como um ponto de referência, mas eu acredito que esteja mudando, estou com fé que esteja mudando esse cenário. Que é a referência de chefe ser gordo e tudo mais, e é sinônimo de sucesso, e é sinônimo de que, assim, ele manja muito. Então, o chefe que é gordo e tudo mais, mas, na realidade, hoje eu vejo que é o que você está falando. Se eu quero viver, eu quero fazer inúmeros projetos, inúmeras coisas, como que eu vou ter longevidade para isso? É cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, da alimentação. Então, na gastronomia é um desafio para a gente, pela rotina mesmo, a carga horária e tudo mais, manter essa alimentação. Na verdade, eu não falo nem de alimentação saudável, eu falo do ato de comer. De não comer direito, de comer de qualquer jeito, de às vezes não comer pelo tempo e tudo mais. Então é uma coisa que eu busco hoje para mim, fazer essa mudança em mim, para que eu possa ser referência para a próxima geração de chefes, assim, de pessoas que estão aí, na verdade, né? De amigos e tudo mais, para isso não tem nada a ver de ser chefe, porque eu sou chefe de cozinha eu tenho que ser gordo. Não. Eu posso sim ser chefe de cozinha e ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida onde eu possa proporcionar isso e ter tempo para tudo, para a família, para tudo, né? Ter disposição para a gente sonhar. Que na verdade tudo isso é paradigma, né? Eu, quando comecei como palestrante, não podia ser barbudo, não podia ser careca, só tinha que usar andar um social, né? Tinha que ter todo
Uma postura. Aí chega um cara que anda de camiseta que nem eu, barba, careca, e comecei a falar para as pessoas, Sim. deu uma quebra. O pessoal fala, porra, mas aí depois aí você vê que um monte de pessoas começaram, aí começou a surgir essa coisa. Sim, sim. Né, da liberdade. Você tem liberdade, mas o que é liberdade? É você fazer o que você quer? É você quebrar as regras? Não. Liberdade é você entender o que é importante para você. Total. O que Total. faz sentido, o que te faz bem. Hoje eu não tenho mais roupa social. Né? Doei tudo que eu tinha, vendi tudo. Na época eu tinha uns ternos, foi tudo. Inclusive, eu ia te falar, eu também tinha uns ternos e recentemente eu falei, vou doar. Vou doar porque não faz mais sentido. De desapego. Né? Porque as pessoas não podem, porque assim, o sistema faz duas coisas com você. Se você tiver um papel, você serve, e se você estiver bem vestido, você serve. Se você andar de Rolex, se você andar de carrão, se você andar disso, andar daquilo, pronto, você é o cara do sucesso. É sinônimo de referência, de resultado, né? Exatamente. Quer ver resultado. É isso que eu falo. Você quer ter resultado? Então faça. Se você tem sonho de ter um Rolex, então trabalhe para ter um Rolex. Sim. Faça para ter um. Não fique invejando os outros que têm. Você sabe que eu quero, hein? Um Rolex e tal. Você sabe? Aí, ó, o cara fala de coisas que mexem comigo, meu. Então, cada um tem que buscar aquilo que faz sentido. E não é vergonha. Sim. Acho que a maior vergonha é você não assumir o que você é. O maior problema do ser humano é não assumir o que você é. Agora, quando você assume os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos, faz. Tem que nem aquele filme, Meu Tio Favorito. Meu malvado não, é o tio. Favorito. É o tio. É o tio favorito. É o Tio Perfeito. Meu Tio Perfeito. Ah, tá. É do Magela. Acho que não é Magela. É Magela, acho que é do Magela. Ele fala assim, é de morrer? É de matar? Não. Então faz. Se você está fazendo algo que não está prejudicando ninguém, não está matando ninguém, faz. Por que você não faz? A única pessoa que vai morrer com isso é você, se você não fizer. Aí depois a gente cria um negócio chamado frustração. Eu me frustrei, estou frustrado porque eu não fiz tal coisa. É o que você estava falando, a gente complica, a gente vai criando né, a frustração, aí a gente cria o arrependimento, a gente só vai criando, na verdade a gente vai criando historinhas na nossa cabeça para justificar o porquê que a gente não fez tal coisa. Porque a gente foi criado assim. Foi. Né? Era a educação que os meus avós tinham, foi a educação que eles passaram para os meus pais e foi a educação que os meus pais passaram para mim. Então, só que chega num ponto que a gente tem que entender até onde isso faz bem, onde não faz bem. Né? Hoje tem coisa que não cabe o que era feito na década de 60, de 70, 80, 90. Hoje tem coisa que não cabe e tem que ter clareza disso. Nós temos que ter clareza que os jovens de hoje vão ser muito mais avançados do que nós. Os jovens que eu digo, que nem a Valentina, tem 10 anos. Ela faz coisa que a gente não faz, nem imaginava fazer na nossa adolescência. Sempre vou trazer aquela história que eu estava lá na sua casa e aí a Valentina chega assim, ela tinha, sei lá, 5 anos, ela fala assim, quando eu era pequena, eu falei, então, conte-me mais, quando você era pequena. É desse jeito. Esse feriado, a gente foi pra praia, a gente foi pra Riviera e eu fui... Eu fui pra Riviera. É o palco onde vai ser a ultramaratona. Então, eu aproveitei para dar uma treinada e tal. E fui ensinar ela a surfar. Né? E ela ficou, deslumbrada com o negócio. Deslumbrada. Se ficasse mais 2 dias, ela já estava em cima da prancha, já estava fazendo... Então, eles têm a facilidade. E eu passo para ela, eu dou a liberdade para ela de ela escolher. Okay. Ela tem que aprender a ter a escolha dela e entender os resultados da escolha dela. Uma coisa que eu faço, ela quer estudar, tem prova. Aí a mãe dela, Valentina, vai estudar. Não. Aí fica, não quer, aquela coisa toda. Isso foi o ano passado. Ela chegou para mim e falou assim, papai, eu não quero estudar agora. Eu falei, não tem problema. Você não quer estudar? Não tem problema nenhum, não precisa estudar. Não? Eu falei, não, claro que não, você não é obrigada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não estudar, o que vai acontecer? Você vai tirar nota baixa.
Se você tirar nota baixa, vai acontecer duas coisas. Sua mãe vai ficar no seu pé e você vai ficar de recuperação. Ficou de recuperação, os amiguinhos vão tudo passar de ano, vão tudo ficar nas férias, você vai ter que ir para a escola fazer recuperação porque você não quis estudar. Ok. Então você precisa entender isso. O que você quer? Ela falou, posso ficar mais só 15 minutinhos, depois eu vou estudar. Eu falei, pode ficar. E ela foi estudar. Então, hoje, quando você pede para ela estudar, ela não reclama. Ela tem um horarinho dela, vai lá, 3 horas da tarde, ela senta, estuda durante 1 hora e meia e pronto. Agora, se fosse uma outra época, briga, vai lá, estuda, bate, não sei o quê, obriga. E aí a criança não cria gosto pro negócio. Então, a gente tem que ter clareza de como que você está entendendo o seu externo. Como o externo está te pressionando. Caraca. E aí, me pressionou aqui, qual a estratégia que eu vou usar? E tem hora que você pressiona o externo a ser diferente. Sim. E aí é que a evolução, o nível começa a subir. Quando você pressiona o externo. Quando as pessoas olham para você e falam, puta merda, mano, vou ter que fazer o que você está fazendo se eu quiser alcançar alguma coisa. Aí eu falo, Senão você vai continuar aí, eu vou continuar aqui. Vocês estão acompanhando aí? Estão acompanhando? Tá tudo bem aí, galera? Tá tudo certo? Tá anotando aí o que ele tá falando? Pausa o vídeo, reflete, fica uma semana refletindo aí. Porque por mais que eu conheço o André, a gente conversa muito, e eu tenho aprendi muita coisa com ele, continuo aprendendo, né? Então, esse podcast, esse episódio aqui não é diferente. Falando sobre a sua história ainda, né? Qual é a memória afetiva que você tem, assim, de cozinha, de cozinhar em casa, comidas, seus avós, sua mãe, seus pais? Minha comida preferida, mas é porque isso está dentro do subconsciente. Eu gosto de comer tudo. Mas a comida, assim, que não tem segredo, é macarrão, maionese e frango. Porque isso me remete ao quê? A todo almoço de domingo que eu tinha com a minha família, todo mundo sentado na mesa, aquela zona total, aquele monte de gente, mais de 20 pessoas na casa da minha avó, todo domingo. Espaguete, salada de maionese e o frango frito. Isso é um negócio que é o que fica na cabeça, assim. E a outra memória que eu tenho, assim, da minha avó, por parte de mãe, que é... Eu falo e lembro exatamente onde eu estava, o que estava fazendo, quantos anos eu tinha. Tinha 3 aninhos de idade, eu e minha irmã e meus primos sentados e minha avó dando mingau de fubá. E quando não era o mingauzinho de fubá, era o bolinho de chuva. Que da hora. E até hoje você... Não tem jeito. Eu achei que você ia falar peixe, porque você é todo saudável, todo não sei o quê. O macarrão, a maionese e o frango é saudável. Sim. Não, mas É bom você falar isso, você comentar isso, porque de fato eu acredito que é saudável, né? É sobre ter equilíbrio, né? Você ter discernimento. As pessoas, é que não falo, as pessoas não sabem o que é dieta. As pessoas falam de dieta. O que é dieta? Vou fazer dieta. Dieta é tirar tudo. Aí morre, perde força. Porque quando o cara fala que vai tirar tudo, ele quer tirar de uma vez carboidrato, quer tirar de uma vez proteína, aí quer comer só salada, quer comer só fibra. Fibra não sustenta o ser humano. Você tem que ter um conjunto. Você tem que ter um carboidrato, você tem que ter a proteína e você tem que ter a fibra. Agora, não adianta você só comer carboidrato, 0 proteína, e encher o prato de salada e achar que está tudo bem, estou fininho. Dieta, regime, é você aprender o que você está comendo. Quando você sabe o que você come, então você vai comer na quantidade certa. Hoje, eu pesava 98 quilos. E o objetivo, né? Volta aquela coisa assim, onde você quer chegar? E aí você compreende... Se você colocar que a saúde faz parte da sua vida, que a saúde, cuidar da saúde é um propósito de vida, você vai aprender a comer. Eu pesava 98 quilos, em 8 meses passei para 68. E hoje eu estou com 80 de massa. Hoje eu pesei hoje na academia, fiz até a Vivian tirar a foto. Estou com 80 quilos e 200 gramas de massa.
Cara, de 98 para 80. Você entendeu? Então, tive um processo. Eliminei e hoje tem massa. Hoje eu estou com 18% de gordura no corpo. Idade corporal? Tá com 28, acho que 28 ou 29. E tô A aí... minha idade. E tô com 40 de músculo. Quando eu pesava 98 quilos, eu tinha quase 60% de gordura no corpo. Caraca. Propício a infartar, propício a ter problema no sangue. Propício meu corpo estava totalmente debilitado. Você sabe que eu estudei, eu fiz técnico em nutrição e tudo mais, mas assim, é aquilo, né? Não adianta pegar o conhecimento e deixar guardado e você não aplicar, né? E tá tudo certo, né? É sobre compreender o que você faz. Mas eu lembro que quando eu cheguei num nível que eu estava comendo muito, porque eu volto àquela questão da alimentação dentro da cozinha, de comer mal e de comer de qualquer jeito. Eu criei um processo automático de acordar muito cedo, e aí eu tinha que fazer um longo caminho. Eu sou de Itaquera, e aí eu vou até a Vila Olímpia, um processo longo ali. Eu me lembro que eu não tomava café, ia trabalhar mal-humorado, tem esse detalhe, mal-humorado. E aí eu parava ali no metrô Pinheiros, aí tem aquelas escadas e tal, né, para você subir. E eu sempre parava numa bomboniere ali e pegava uma barra de chocolate de 8 conto. Chega um ponto que a moça da lanchonete, da bomboniere, já sabia o que eu queria. Ela já me via e falava assim, Tó. Porque já acostuma. E aí eu chegava no trabalho, ficava só beliscando, um baconzinho, não sei o quê, fazendo os preparos e beliscando. Só ia comer 3 horas da tarde. Isso o quê? Eu comia a barra 7 horas da manhã, só ia comer 3 da tarde, um pratão de comida. Depois eu ia comer 8 da noite, um pratão de comida, e essa era a minha rotina. 0 água, 0... Eu não estou remetendo agora o contexto, mas eu fui na sua casa para alguma coisa, e aí vocês estavam justamente nessa vibe de alimentação saudável, parceria com a Herbalife e tudo mais. E aí eu peguei... Aí eu acho que foi a Viva, falou assim, vamos fazer um exame aqui, vamos fazer que a biopedância. Biopedância. Cara, e olha, por que eu trouxe a questão de estudar tecnonutrição e tudo mais? Eu não me lembrava da gordura visceral. Que é aquela gordura que envolve que esmaga os órgãos. Que esmaga os órgãos, né? Que é em volta do estômago, do intestino. E tava 8%. E 8% para homem é tipo assim, 8 é gravíssimo, assim, né? Então, eu tava inchado, E aí comecei todo um processo, participei lá do desafio que eu ganhei, inclusive. Mas, olha, e depois disso, então, eu prestei muita atenção nisso. Essa coisa de olhar o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo e tudo mais. Porque a gente não pode tirar o que está comendo. Assim, eu como pizza hoje. Só que antigamente eu comia uma pizza sozinho. Hoje eu como 2 pedaços, no máximo. Pô, vou no McDonald's. Vou no McDonald's. A Valentina adora McDonald's, mas a gente tem uma regra. É uma vez por mês. Ah, porque não pode? É porque você não tem... Não, tem que ter disciplina. Você tem que comer o que você gosta. Mas se isso não faz parte do processo alimentar, você tem que ter uma disciplina. Senão vira rotina. E você se estraga por causa disso. Aí mas ela adora comida japonesa. Pô, ela adora comer comida brasileira. Pô, ela adora... Arroz, feijão. Ela come de tudo. Porque aprendeu, foi ensinado, foi Sim. colocado isso para ela. E ela tem as escolhas. E aí ela entra naquela coisa que você falou do sistema, né? Entra no sistema e vai para a escola, e aí, tipo, vê os amiguinhos ali, e aí pega a referência, então ela vai tendo... referência E ela é referência, porque assim, na escola, às vezes, a gente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente dá dinheiro para ela comprar o que ela quer comer, para ela comprar lanche na escola. O que ela compra na escola? Comida japonesa. Que legal. Comida japonesa, eu tô por fora tem mesmo. Comida japonesa. Aí ela compra. Quando ela compra, o que os amiguinhos faz? Vão comer com ela. Então, é isso que eu falo. É você pressionar o ambiente. Ok. É você mostrar para o ambiente que aquilo é bom. Que não é só o que ele está te proporcionando é bom. O seu bom também faz parte. Então tem que ter isso. Ela gosta de pastel. Uma vez por mês a gente come pastel na feira. Eu também como.
Quer dizer, você tem que entender esse processo. Que nem você falou, eu comia isso, comia aquilo, fazia isso, fazia aquele monte de coisa. Legal. Mas você só comia. Você não queimava aquilo. Você pode comer tudo aquilo, mas você tem que gastar, você tem que queimar tudo que você come. Agora, imagine se você não gasta. Ok, sim. Você só acumula. E é todo um ciclo, né, ciclo, André? exato. Porque aquilo influencia no que eu falei, na saúde mental, no meu humor, eu como ser humano, eu como quem eu sou, a identidade e tudo mais, você fica tipo Culpando o mundo, porque você terceiriza. Se você terceiriza a sua saúde, você vai terceirizar tudo. Imagine você. Seus resultados, Imagine você. Você vai trabalhar na Vila Olímpia. O que os outros têm a ver que você está trabalhando na Vila Olímpia? O problema é seu, você que escolheu ir para lá. Exato. Agora, você sabe por que você foi para lá? Essa é a grande questão. Se você sabe por que você foi para lá, então por que você está reclamando que você está indo para lá? Essa que é a grande questão. A pessoa toma a decisão e reclama da decisão que ela mesma tomou. E aí começa a culpar todo mundo. Aí quer descontar na comida. Eu tenho um distúrbio. E isso acaba virando doença. Total, a inflamação. Vira doença. E aí você começa a criar só hábitos ruins. E aí para você colocar um hábito bom, que é fazer uma caminhadinha, por exemplo, de 15 minutos todo dia, é a morte. Eu levanto muito cedo. Hoje eu treino, por exemplo, hoje eu treinei 3 horas e 20. Tranquilo. Foram quase 2.000 calorias. E aí você precisa repor. Aí, chegou pra mim, mas você está treinando 3 horas? Pô, das 7 às 9, das 7 às 10? Não trabalha? Aí eu ri, né? Tá. Porque, aí eu André, você dá risada. Quando você dá risada, eu falei, já entendi. Aquela risadinha. Eu falei, mas eu trabalhei para isso. Eu condicionei minha vida a ter o meu período da manhã livre. Agora, quando eu não consigo ter o período da manhã para treinar das 7 às 10, eu faço das 6 às 9. Você tem uma história com relação a isso, né? Não, mas pode continuar. Depois eu. E aí, quando eu não consigo nem fazer nenhum nem outro, eu não treino 3 horas, treino 1 hora. Okay. É o hábito. Tem que criar o hábito. E você precisa trabalhar para isso. Tá. Então, eu trabalhei durante muito tempo para ter esse período que eu tenho. Para ficar com a minha família no período de manhã, poder levantar de manhã, levar a Valentina para a escola, poder buscar a Valentina, fazer minhas reuniões home office, fazer minhas reuniões numa padaria, sentar dentro de um escritório, ter a condição das pessoas me ligar, André, eu preciso falar com você, tal. Então vamos marcar, vem aqui na padaria, tal, que eu estou aqui te esperando. Trabalhei para isso. As coisas não acontecem num piscar de olhos, num estalar de dedo. Todo mundo acha que você caiu do céu. Uhum. Não, tem um processo aí. São 49 anos de vida. São 49 anos, cai, levanta, faz errado, aí erra, aí acerta, aí faz merda de novo, aí acerta, aí bate com a cara na parede de novo. É que é importante, acho que até separar, assim, eu busco entender que, assim, hoje os problemas que eu já passei, eu não passo mais, eu estou buscando problemas novos. Mas a gente estava falando nos bastidores. Então, agora eu estou buscando problemas como empreendedor, como dono de negócio, e aí quero problemas como pai de família, como, né, com casamento, sabe? Não que eu estou desejando, estou atraindo isso, mas é entender que você precisa passar por coisas novas, problemas novos. Então, você tem um objetivo, você toma uma decisão, um sonho para alcançar e você vai ter ali seus desafios e dificuldades no processo que vão te trazer aprendizado e tudo mais. E a vida é isso. A vida tem que olhar de agora para frente. O passado já foi. Não tem que viver de depressão, porra. Não tem que ficar se julgando que deu errado, deu certo, não aconteceu ou aconteceu no passado. É daqui para frente. Tem que olhar. Qual é o nosso mal? A gente não quer viver a nossa realidade. A gente quer viver um mundo de historinha.
Nós queremos viver no país, na Alice no País das Maravilhas. Ou tudo fodido que era do passado, ou tudo bom que eu imagino que vai ser bom. Mas eu não estou fazendo aqui. Ok. Eu preciso fazer aqui. Como é que está a sua realidade hoje? Não adianta você querer um Rolex. Vamos pegar o mais baratinho. Mais barato. 20 mil. Um Rolex, 20 mil. Você quer um Rolex? Tá. O que você está fazendo para ter um Rolex de 20 mil? Não sabia que tinha 20 mil, não. Tava mais achando barato. que era 100 mil. Pá, Não, esse é o mais baratinho. É o que está fora de linha. Ah, entendi. E aí você olha ali, o que você está fazendo para ganhar? Qual é a sua fonte de renda? Qual é a estratégia que você está usando? Porque senão você vai ficar só no âmbito do querer. E vai passar vontade. Aí quando você vê alguém de Rolex, você vai falar, puta que pariu, esse filho da puta, o que esse cara está fazendo? Está roubando. Não, só pode estar roubando. A gente já vê a coisa negativa. Sim. A gente nem vê o que o cara está fazendo. A gente nem vê o esforço, o trabalho que o cara fez. Né? Processo por trás. Tem um processo. Se o cara roubou, se o cara não roubou, se o cara fez, isso é um problema dele. Aí já é um problema dele. Mas ele chegou no resultado. A gente julga. Sim. A gente primeiro julga para depois conhecer. A gente primeiro xinga para depois falar, desculpa. Eu acho que até o sistema é assim, né? Primeiro a gente prende, depois a gente investiga. Sim. Depois a gente processa. Mas é isso. As pessoas falam de política, né? Lula e Bolsonaro, aquela coisa toda. As pessoas culpam Sim. os dois pela forma que eu vivo. E não é isso. Tem um sistema enraizado. Perfeito. Agora, cada um se aproveita da melhor forma do sistema. Só que independente do presidente, independente da economia, independente do sistema político que nós estamos vivendo, eu tenho que entender o seguinte, qual é o meu esforço, qual é o meu papel nessa situação? De que forma que a clareza que eu tenho na hora de votar, por exemplo, na hora de defender um movimento, na hora de falar de economia, qual é a clareza que eu tenho? Porque se você é Maria vai com as outras, você vomita tudo que todo mundo fala e não entende o que está sendo falado, é igualzinho que você faz com a vida. Você não entende como está a sua vida, você vai onde a maré te leva. Se está todo mundo para cá, você vai todo mundo para lá. Se todo mundo vem para cá, você também vem para cá. Se todo mundo muda de posição, você... Aí você fala, pô, mas estava tão bom lá, por que todo mundo veio para cá? Pô, mas eu vou ter que vir para cá. Aí você vem para cá. O tem que, nossa, quando fala tem que, você tem que, eu não tenho que nada. Não tem nada. É a mesma coisa, estou tentando. Está tentando o quê? Você está tentando o quê? Quanto tempo você está tentando e não sai do lugar? Ô, você vai me dar trabalho para editar, fazer os cortes, hein? Porque, caraca, velho. O povo quando chega perto de mim, André, estou tentando. Sabe o que eu faço? Só aqui, ó. Levanta e vou embora. Eu não quero nem ficar do lado da pessoa. Está tentando o quê? É olhar a realidade. Qual é a realidade? A realidade é nua e crua, meu. A realidade tem gente passando fome, a realidade tem gente que tem 3% da riqueza do mundo está na mão de 3% de pessoas, 5% de pessoas. Sim, sim. Então, aí, a mentalidade é o quê? É você entender que esses caras estão de parabéns. Agora, como é que eu vou fazer para que as pessoas criem mentalidade de fazer parte desses 5%? E como esses 5% tem que ter mentalidade para ajudar quem não tem? É essa que é a grande questão. Não é dividir o mundo, rico e pobre. Na verdade, tem que entender o seguinte, como que nós podemos nos unir, nos ajudar. É difícil entender, é difícil a gente... Porque eu concordo plenamente, não tem nem o que falar aqui, porque é exatamente isso. Eu até ia usar esse conceito de o pessoal falar abundância e escassez, né? Mas abundância é viver o que você realmente quer. Porque não é sobre ser rico ou ser pobre, é tipo, mano, mas eu quero isso aqui, eu quero essa vida aqui. Tá, mas agora você compreende o processo, só isso. E aí como que eu me uno a você, inclusive, essa coisa de como se unir, né? Eu posso dar um exemplo de, digamos, eu não vou falar igualdade, mas assim, quando eu fui para Jericoacoara, você lembra quando todo esse processo e tudo mais foi ano passado, lá, assim, é um lugar que, se você olhar, tá todo mundo de bermuda e chinelo, você não sabe quem... Teve um tempo que o pessoal, aquele cara ali é o cara mais rico da cidade.
porque ele é dono de uns 3 quarteirão lá de casa, de hotel, não sei o quê, de terreno, né, no caso. E o cara carregando tijolo ainda, tá trabalhando e tudo mais. Aí você vê um outro que tá de bermuda e chinelo, é dono de não sei o quê e não sei o que lá. Mas tava todo mundo ali, numa roda, trocando ideia, conversando, e aí você troca alguma mensagem, você acaba fazendo amizade, você acaba criando uma conexão, enfim. Mas é o que você está falando. É sobre como que nós podemos nos unir. Isso serve para não só questão econômica, mas religiosa principalmente. Que a gente ainda vê essa coisa de, poxa, o que tem a ver eu me preocupar com o conceito, com o que o outro acredita, mas ao invés de falar assim, então vamos lá, eu sou padre, você é budista, e aí a gente vamos trocar ideia aqui como que a gente pode contribuir para a sociedade. E, sei lá, candomblé, umbanda, então... É que o sistema, a gente vive 3 sistemas, familiar, social e organizacional. O familiar te oprime e te pressiona constantemente. O social te oprime e te pressiona constantemente. E o organizacional faz a mesma coisa. Só que a gente não vive sem os 3. Então a gente precisa aprender a... Você não vive sem a família, você não vive sem o social e você não vive sem a organização. Agora, como é que você vive no meio disso? Sim. A riqueza que você falou, você está lá em Jericoacoara com os caras que todo mundo é rico. Olha a riqueza que você tem aí. Okay. Você é o cara mais rico do mundo por você estar próximo de pessoas que você pode aprender com as pessoas. Isso é riqueza. O cara vai te ensinar, o cara vai te explicar, pô, eu estou carregando pedra hoje porque eu prefiro, tal, por causa disso. O cara vai te dar uma dica, o cara vai te mostrar. Se você sentar numa mesa e só você fala, chegou a hora de você sair dessa mesa e ir para uma mesa que você não fala. Porque você já não está mais aprendendo nada. Agora, porque você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se você está numa mesa de 5 pessoas que só você fala, então chegou a hora de você mudar de nível. Porque aquelas pessoas já vão aprender o que você está falando, agora você precisa buscar outro nível. E precisa ir para uma mesa que você não fale, que você aprenda. Puta, eu tô nessa vibe também. Eu participei de um festival gastronômico e eu senti isso. E eu falei assim, mano, eu acho que essa é a visão. Hoje os chefes de cozinhas e tudo mais, os profissionais da área, precisam compreender que o mercado está voltado para transferir conhecimento. E os chefes que são referências, que têm uma visibilidade maior e tudo mais, eles estão dispostos a transferir esse conhecimento para nós que somos da área, enfim, e para o mundo. Não tem porque tem aquela coisa do chefe, o segredo, o tempero especial, a receita secreta. Não, eles querem expandir. Isso ficou muito claro quando eu participei desse festival, que é justamente o que você está falando. Mas por que eles querem expandir? Porque hoje eles entenderam que você precisa fazer negócio. Você não pode morrer com segredo. O segredo é para ser compartilhado. Quanto mais alguém compartilhar o seu segredo, mais valor agregado você tem. Mais a sua ideia, você vai morrer. Mas o seu segredo nunca vai morrer e sua ideia nunca vai morrer. Então, hoje, o que precisa propagar? Ideia. O que eu propago hoje? É fazer com que as pessoas entendam que elas podem fazer o que elas quiserem. Elas precisam ter um propósito de vida. Viver por elas, fazer por elas. Essa é a ideia. É isso que eu quero levar. Por que eu quero falar com 2 milhões de pessoas? Porque o dia que eu chegar a 2 milhões de pessoas, esses 2 milhões de pessoas vão falar para mais 2 milhões de pessoas. Esses mais 2 vão falar para mais 2. Foi bom você voltar nesse ponto, porque é o que eu sempre converso, eu tô nessa frequência, digamos assim, de entender que eu estou levando uma mensagem. E é o que você falou, uma única pessoa que te mandou mensagem e falou assim, cara, você salvou minha vida. Pronto. Imagine quantas vidas essa pessoa pode ter salvo depois. Quantas pessoas ela pode ter influenciado depois. Então a gente tem que sair desse mundo do egoísmo de achar que só você sabe, só você é o esperto, só você é o melhor negociante, só você sabe fazer as coisas. A partir do momento que você abre e expande isso, você entende que a vida é compartilhamento. É o síndrome do cara, como que é o nome? Do Sméagol, do Senhor dos Anéis, meu precioso, tipo, é my precious, é assim, tipo, guardar pra você. Não,
cara. E a gente faz isso. E ele morre com isso, ele morre com o anel. Não, na realidade ele morre sem o anel. Sem o anel, Ele morre sem o anel e não conseguiu viver a vida que ele queria viver. Ele queria viver uma vida preciosa e não conseguiu fazer. Você fala de frequência. Frequência, negão, não é você que tem que estar na frequência. Você que tem que atrair. Sim. Né? Porque senão você acaba entrando em qualquer tipo de frequência, qualquer tipo de onda. Total. E aí, se você não está sintonizado com aquilo que você quer, você vai embarcar em qualquer onda. Mas aí eu aprendi a lição, você me ensinou tomar decisão com base em valor, critério e regra. Claro. Se você tiver isso definido, aí você chega na frequência. Exato. Porque é que nem física quântica. Você é tudo que você atrai. Você é tudo que você come. E você é tudo que você pensa e fala. Não, a física quântica ela existe para você entender o quê? A criação do núcleo. Como surge. E ele vai surgindo de várias frequências, várias ondas que você vai atraindo. E nós somos energia. Se você está numa vibe negativa, se você está com um pensamento negativo, você está triste, mal-humorado, é só isso que você vai trazer para a sua vida. Sim, total. E se você está numa vibe feliz, aquela riqueza, aquela alegria, é isso que você vai contagiar. E detalhe, quanto mais alegre você está, mais pessoas que não estão nessa frequência vão ficar puto com você. Pô, esse cara só dá risada. Pô, esse cara tá rico. Pô, por que o cara ri tanto? É a mesma coisa que o cara fala, pô, eu entro no Instagram do André, pô, tá lá, o cara tá correndo, o cara corre, faz exercício, que porra, não trabalha, não faz nada. Fica fazendo os stories com agachamento, com flexão, não trabalha, abdominal. E a pessoa não entende que isso Aquele negócio, você vira de ponta cabeça, você fica lá parado, eu falo, meu Deus. E a galera acha que você não faz nada da vida. Então, você vai encontrar todo esse tipo, dentro da família, dentro do sistema, dentro da organização, e dentro do social. Você vai encontrar pessoas assim. Agora, quando você está numa sintonia, quando você está na sua frequência, quando você está com o seu propósito latente dentro de você, nada vai te tirar disso. Você vai ter as estratégias, os ajustes para seguir o seu propósito de vida. E conta um pouquinho, assim, essa parte de escritor, você escreveu alguns livros aí, inclusive do nosso amigo, finado Sidney, então... A idade de escritor eu sempre existiu dentro de mim, desde a época quando surgiu o primeiro Star Wars, que eu sempre admirei o George Lucas e o Steven Spielberg, que sempre fui um cara fascinado por contos. Então, eu sempre tive isso na cabeça. Sempre vontade de escrever contos. Eu sempre tive aquela coisa de... Sabe, cai uma bomba atômica, destrói o mundo inteiro, sobra 5 pessoas. Aquela coisa fictícia, né? Sobra 5 pessoas e aí tem que chegar num determinado local, tem que passar por vários... Tipo videogame. Mas isso eu tenho desde os meus 8 anos de idade. Só que aí chegou um momento que ficou para a gaveta porque não fazia sentido ou não era incentivado a isso. Okay. Então ficou na gaveta. E aí, quando o Ney, né, o Sidney... teve sua 7ª overdose, que aí eu ajudei a salvar ele, né? A gente socorreu ele, e foi quando eu falei para ele assim, falei, mano, se você não morreu até agora, então você tem uma missão. Algum propósito. Mano, a gente precisa contar a história da sua vida para os outros precisam saber que você existe, cara. Sim. E foi aí que eu fui buscar de novo o lance do escritor e escrevi. Demorei muito para escrever o livro do Ney, comecei em 2002, terminei em 2004, nós lançamos no final de 2004, aí 2014, 2012 comecei a escrever, 2014 eu terminei, 2014 a gente lançou, dezembro de 2000. Foi 2016, 2016? Não, acho que 2016 foi a Bienal. Ah, tá, entendi. Aí 2015 foi só venda, aí 2016 foi aí que foi o auge do negócio, porque eu participei da Bienal do Livro. A feira internacional, uma das feiras mais renomadas, e você ter o seu livro exposto. Você lá, aí foi que aí o negócio deu sabe, eu falei, pô, tô no lugar certo, é isso que eu preciso fazer, né? E o livro do Ney foi uma coisa assim, a grande felicidade que eu tenho é que ele viu tudo isso. Ele viu tudo isso.
né? Ele viu o livro dele ser vendido, ele viu as pessoas comprando, ele viu as pessoas lendo, ele viu o quanto de pessoas que depois que leu o livro ligou para ele para falar, pô, mano, não sabia que era isso, que não sei o quê. Então ele viveu junto comigo o auge Sim. do 7, A Última Chance, que é o nome do livro. Então ele viveu isso tudo. E aí depois eu continuei escrevendo. Aí veio a pandemia. Antes da pandemia eu já tinha escrito o livro A Jornada, né, que aí é um trabalho que eu quis fazer, né, uma história, uma ficção misturada com realidade. Então a Jornada eu quero fazer uma trilogia dela. Sim. Né, e na pandemia escrevi 4 livros. Eu tenho 3 livros voltados para coach, né, mentalidade. E que eu escrevi os meus primeiros 42 km. Então, a primeira maratona eu escrevi ela. E esses livros de mentalidade, desenvolvimento pessoal, surgiu pelo trabalho de colunista que eu tenho no jornal 11 de Maio. É um jornal que eu escrevo semanalmente, tem uma coluna lá. É um jornal que me deu a oportunidade de falar sobre um assunto diferente. Falar sobre mentalidade, falar sobre performance humana, falar sobre desenvolvimento humano. E aí eu peguei toda essa trajetória e fui colocando em livros. Agora, a batalha é o quê? Porque as pessoas acham que quando você vira escritor, você ficou rico. Né? E você não fica rico. Associações que as pessoas fazem. Né? E você não fica rico. Porque hoje, 20% da população brasileira lê. 80% não lê livro. Então, 20% lê. E não é todo mundo que vai dar 50, 60, 30 reais, 40 reais para comprar um livro. Não porque ele não quer, é porque ele não é incentivado e a condição da realidade dele, ele não acredita que através do livro ele pode mudar a vida dele. Essa semana eu escrevi o artigo para o 11 de maio dizendo o benefício da leitura. Porque se a gente soubesse o quanto é benéfico ler, a gente não deixava de ler. Porque quando você pega um livro que você lê, você vai ver o que a pessoa pensa, o que a pessoa fez, o que a pessoa estudou, como foi a trajetória de vida da pessoa, como a pessoa chegou no que ela é hoje, através dos livros. Né? Eu estudo Martin Luther King, Malcolm X, Obama, Michelle Obama, Revolução Francesa, Revolução Russa. Eu estava lá? Não. Mas a gente lê e vê a história. Então, ler enriquece a vida. Ler enriquece a sua mentalidade. Você vê a história. Você já leu o livro do Obama? Não. Não lê? Então leia, para você ver como é que é a história do cara. Você leu o livro da Michelle Obama? Também não. Leia o livro da Michelle Obama para você ver como é que é a história construída pelo primeiro presidente negro nos Estados Unidos. Sim. Primeiro presidente negro de uma grande potência mundial e o cara transformou a economia mundial. E era um negro. Uhum. Então, como é que esses caras chegaram? Aí você pode pegar uma estratégia daquela e colocar na sua vida. Exato. Eu sou muito o meu método de ensino, de aprendizado, na realidade, é muito conectado a histórias. Então, livros de histórias, autobiografias, podcasts, é um método de aprendizado meu que eu escuto, eu quero aprender e tudo mais. Então, seguramente eu vou estar na minha lista de aquisição. E, cara, assim, eu estava aqui refletindo e tudo mais, é muito interessante a gente expandir a consciência cada vez mais. Restaurante você costuma frequentar? Você, a Vivi, a Valentina, quais são os restaurantes? O que vocês comem no dia a dia ali? Você falou do macarrão e o frango frito e a maionese, mas o que vocês... Não, assim, quando você acorda, você fala assim, vou comer o quê? Você sabe que eu não tenho essa... Eu sou um cara... Eu não tenho aquilo que eu não gosto ou aquilo que eu gosto muito. Não. Eu não penso nisso. Eu vou levantar para comer o quê? Não. Quando chegar a hora de almoçar, eu vejo. Né? Arroz, feijão, ovo. Tô feliz da vida. Arroz, feijão e banana. Tô feliz da vida. Gosto. Arroz, feijão e picanha. Tô feliz da vida. Ou só legumes cozidos com ovo e
e uma carne, tô feliz da vida. É aproveitar. Putz. Você tem que aproveitar aquilo que você está vivendo, aquilo que é a sua realidade, né? E dar oportunidades. Às vezes a Valentina quer comer um negócio diferente. E vamos dar oportunidade, vamos lá, vamos comer diferente. Experimentar algo novo. Ensinamos ela, a Vivi e eu, ensinamos ela desde pequena a comer de tudo. A não se fechar numa única coisa só. Que você já começa a limitar aí. Tem algum prato que você remete na memória? Ou algum prato, às vezes, que você comeu e você fala, puta, esse prato aqui, eu fui em tal restaurante, ou fez alguma coisa em casa, não sei. Você tem alguma coisa que te tocou profundamente? Às vezes, uma experiência gastronômica. Lagosta. Interessante. Recife, eleição, 2002. Estava em Recife. 20 anos atrás. 2002, primeira vez que eu comi lagosta. Desse tamanho a bicha, como é que eu como isso aqui? Como que você come Como é que eu essa como isso pergunta? aqui? Porque foi tão interessante que eu saí de São Paulo, fui para Recife, fui encontrar o Rochinha, e aí estava sentado, ele estava lá na mesa dele, estava aqui sentado, eu ouvindo, aí alguém ligou para ele. Pô, quero te ver, tá? Eu falei, você quer me ver? Então é o seguinte, eu vou estar no restaurante tal, a gente vai jantar e você paga o jantar. Foi a primeira vez que eu me toquei como que você agrega valor para a sua vida. Como que você valoriza a sua vida. Porque o cara queria falar com ele, então ele escolheu o local e o restaurante que o cara ia almoçar com ele, que ele ia jantar e o cara ia pagar a conta. Ele já avisou pro cara antes de ir. E aí ele falou, eu vou levar o André comigo. Eu falei, beleza. Eu falei, porra. E aí foi minha primeira vez num restaurante de frutos do mar. E aí o cara assim. pagou. Pagou. O cara foi, conversou com ele. Pode comer o que vocês quiserem. Aí ele falou, vou de lagosta, né? O Rochinha pediu a lagosta. Falei, então vamos pedir lagosta. Mas eu achei que era pequenininho o negócio. Porra, veio. Aí o cara também pediu, veio 3. Monstro, desse tamanho assim. Aí eu olhei. Aí lascou, né, mano? Não sei. Travou ali. O que eu faço agora? Pedi um bagulho que eu não sei. Mas aí o cara, pra você ver, o cara que foi conversar com ele era um cara. Vou colocar assim, tinha um nível muito mais elevado que o meu, aquela coisa toda. E o cara explicou, não, André, isso aqui você faz assim. E aí que eu falo de compartilhar. Não é porque o cara era rico, o cara tem um nível superior, o cara é muito mais inteligente que você não pode ensinar as pessoas. Total, sentido. E o cara, não, André, corta aqui, faz assim. Aí foi a primeira vez que eu comi lagosta na vida. E foi da hora. Incrível. E qual que é o tempero do chefe, do André? Qual que é o segredo do André? O que você pode compartilhar? O segredo do André, existe 3 tipos de pessoas no mundo. As que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que nem sabem o que está acontecendo. Qual dessas 3 pessoas é você? Esse é o tempero. Você tem que entender qual é o seu papel, qual é a sua função na sua vida. O que você está fazendo para a sua vida? Porque a gente tem a tendência de tudo que a gente faz é para os outros. Ok. Mas não é para os outros. Você tem que fazer aquilo que te faz sentido e que vai refletir no externo. Não é o que o externo faz que vai refletir na sua vida. É aquela doce ilusão que a gente fala assim, não, só vou mudar se você mudar. Muda você primeiro. A terceirização. Depois que você mudar, aí eu mudo. Ah. Então, nós temos que ter essa clareza. Então, quando você consegue responder isso, quando você consegue se colocar nessa posição, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque você tem que ser verdadeiro com você. Acho que o tempero mesmo é você ser verdadeiro com você. Errando, acertando ou não, você é verdadeiro. Eu não sou 100% correto. Não sou 100% correto. Eu erro também. Eu vejo os caras, você tem que ser foda. Não, não sou foda, não. Quem quer ser foda, que seja. Eu sou verdadeiro comigo. Eu sou honesto comigo. Porque às vezes você quer ser foda, mas aí você passa por cima dos outros para mostrar para os outros que você é o foda.
E precisa compreender a responsabilidade disso, né? É sobre compreender tá, você quer ser, então, só tem isso, isso e isso. Você vai fazer? Não se esqueça que para você ser, tem que ser mais que os outros. Sim. Porque você vai encontrar alguém que é sempre... Nós vamos encontrar na vida, Guilherme, sempre alguém melhor que a gente. Seguramente. Sempre. Agora, de que forma que eu enxergo isso? De que forma que eu vejo isso? Eu vejo isso com inveja? Eu vejo isso como aprendizado? Eu vejo isso como oportunidade? Então a gente tem que olhar. Por isso que é importante. Existem 3 tipos de pessoas na vida. As que fazem acontecer, as que deixam acontecer, as que nem sabem o que está acontecendo. E aí você vê o que faz mais sentido para você. É isso, né? Eu vou ter que encerrar porque não tem como, cara. Não tem como. Até eu buguei aqui, deu tela azul. Não é à toa que eu deixei o logo azul, porque deu tela azul, cara. Tá maluco? Quero deixar mais um recado, falar de projeto, falar de alguma coisa. A gente nem comentou sobre a maratona, que agora você é um cara maratonista aí. O projeto, agora, o focado no projeto é dia 21 de outubro. De Bertioga a Bora Bora, são 75 km. Correr 75 quilômetros, mar, estrada, trilha, e não é mar, é areia, né? É areia, estrada e trilha. 75 quilômetros. É um desafio mental, físico, muito mais mental do que físico, mas a ultramaratona esse ano mostrou uma lição, que é como quando você se compromete com você, pode estar chovendo, pode estar doente, pode estar fazendo sol, que você levanta e fala assim, hoje eu não vou treinar. Aí eu penso, mas eu tenho uma ultramaratona. Eu quero correr 8 horas. Vixe Maria. Quero correr 8 horas, eu quero bater um recorde meu que é de 8 horas. Nunca corri, mas eu quero fazer em 8 horas. Então, negão, dá uma levantadinha, não precisa treinar 3 horas, treina meia hora. Não, hoje eu consigo treinar, então treina as 3. Hoje vai ser só 1 hora, então treina 1. Hoje eu não estou a fim de treinar, então beleza, descansa. Que amanhã você levanta e treina de novo. A gente tem que ter essa mentalidade. Não fez uma vez, não tem problema. Não fez no outro dia, abre o olho. Se chegar no 3º dia e não quer fazer de novo, então tem alguma coisa errada. Aí tem que voltar pro ponto seus primordial. Exato. Quer deixar fazer o seu merchan aí, algum projeto, alguma mentoria, consultoria, processo de coach? Eu quero agradecer. Redes sociais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É um espaço onde as pessoas vão, poder assistir, poder ouvir, poder refletir, poder criticar, poder elogiar. Então, não precisa nem de merchan. Sim. Agora, quem quiser realmente seguir nas redes sociais, André Soares _coach é o Instagram. Lá tem acesso para todas as outras redes, lá tem conteúdo diário, aí pode aproveitar. Maravilha. Eu agradeço de verdade a sua participação aqui. Enfim, dispensa comentários sobre tudo que a gente conversou. De praxe, né? Curtir, compartilhar. Vou deixar todas as redes sociais do André aqui na descrição. Patrocinadores. Se você quiser apoiar o canal também, vou deixar o link aqui embaixo, ok? Porque eu não estou de brinques aqui, então... E não se esqueça, alimentar permite conectar todos os momentos da vida. Muito obrigado, galera. Valeu. E bater palma, né? Porque...